Pronto, gravando. Olha, o Giorgio também já está presente, Valdina, sejam bem-vindos. E Luan? Luan? Oi. Eu posso colocar só a partezinha que eu faço a pergunta para você Pode sim. escutar? Pode sim. Para vocês, né? Enquanto a gente não começa, vamos lá. Ele é reposto diariamente, né? Então, tudo aquilo que a gente fala também sobre a questão dos hábitos, do magnetizador, dos cuidados, vale para a nossa saúde, né? Precisa para qualquer pessoa. Também quando esse fluido vital entra em baixa, né? Quando nós adoecemos, quando nós temos problemas, né? Físicos, psicológicos ou espirituais, que vão nos afetar fisicamente, esse fluido vital vai ter uma baixa. E também aí a gente também pode pensar numa coisa. Vocês já observaram Já que ele vai que eu vou perguntar. Têm, problemas psicológicos que de alguma forma afetam o sistema nervoso são desvitalizadas? Mesmo que elas se alimentem, mesmo que não só a questão do sono, mas é algo, né? Esse processo, esse mecanismo, ele está com algum problema. E aí também entra aí, né, uma outra coisa para a gente pensar. A influência de toda e qualquer substância que bloqueia o sistema nervoso, porque também vai impedir essas células de fazer esse processamento de vitalidade, né, de transformação desse fluido vital, desse fluido magnético em fluido vital. Fluido magnético captado pelos centros de força do nosso perispírito e elaborado em fluido vital nessa zona delicadíssima, né, que vai passar do perispírito para o sistema nervoso até chegar lá no núcleo da célula e potencializar entre positivo e negativo e daí fazer todo o circuito magnético do corpo. Beleza. Vale muito a pena estudar sobre fluidos, porque é a matéria-prima do trabalho do magnetizador, né? O magnetizador trabalha com fluidos. Ele precisa entender o mínimo, pelo menos, de fluidos para que ele possa trabalhar como magnetizador. E aí vale a sugestão, capítulo 14 da Gênese. Sim. Um capítulo maravilhoso escrito por Kardec sobre fluidos. Sim. É assunto indispensável para quem quer ser magnetizador. E até aproveitando isso, já que ninguém tem nenhuma pergunta aí, né? E como eu estou exatamente... Um pouco. Então, fale. Eu tinha, na verdade, um esclarecimento, Ana. Desculpe que eu terminei tendo um problema aqui, não escutei uma parte da sua fala, de repente você esclareceu, com certeza, mas eu queria que você voltasse com relação, quando eu estou magnetizando, eu estou doando o meu fluido vital, é isso, né? É isso, sim. E esse fluido vital, você acabou de falar que a gente capta pelos nossos centros de força, né, o fluido magnético, que pelas nossas células ele é transformado em fluido vital. E retransmitido pelo mesmo caminho para o nosso atendido. Ah, tá. Sob a forma de fluido vital. Interessante. Tá? Por isso, exatamente por isso, que a ação magnética dos espíritos geralmente vai em outro sentido, mas para a ação terapêutica, que é aquela que vai atuar sobre o corpo físico, ele necessita do fluido vital de uma pessoa encarnada. Sim. Tá? Porque o fluido vital, ele é específico para a ação orgânica, física. Tá? Vida, combustível de vida. É esse o tema, né? Então, para que isso aconteça, isso se processa exatamente como tu entendeu, Maria Luísa. Tá? E aí, pegando aí o gancho do Adilson sobre o capítulo 14, né, lembrando que o Kardec Então, é isso, essa partezinha que eu queria colocar. Do jeito que você bem trouxe para a gente, viu? Basta agora só a gente
assistir na íntegra, porque é interessante essa informação da Ana Eu Vargas. também achei muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso, entendeu? Interessante e um pouco complexo também, É, né? Mas vale a pena a gente buscar entender a linha de raciocínio da Ana aí. De onde será que ela tirou essa informação, né? Como foi que ela, até onde ela chegar a essa linha de raciocínio, tá? Isso é interessante. Então, pessoal, estamos no horário. Vamos fazer a nossa prece, que em seguida compartilhar o material. Deixa eu só ver aqui se o material já está engatilhado aqui. Ainda não. Deixa eu abrir aqui, para que a gente possa... Eluan, são partes, né, que você vai tirando do livro, né? Eu extraio apenas alguns trechos. Uhum. De cada capítulo, no caso. Cada semana a gente vê alguns trechos de um capítulo. Hoje vai ser alguns trechos do capítulo 1, semana que vem alguns trechos do capítulo 2 e assim por diante. E se a gente for ler, se a gente for passar ele aqui na íntegra, folha por linha, a gente vai lá para 2050. E fica cansativo o estudo também. Então, o objetivo é somente apresentar a obra, a gente conhecer um pouco do que o autor nos traz, e aí, quem tiver tempo e interesse, depois pega a obra na íntegra e manda brasa. É tanto que com os clássicos, quando eu iniciei esse estudo foi nesse sentido, né? Apenas de apresentar as obras dos clássicos do magnetismo. Maria Luísa, você se sente à vontade para fazer a prece aí para a gente? Fica à vontade. Vamos lá. Deus de infinita misericórdia, estamos aqui mais um domingo, nos colocando à disposição para aprendermos tudo o que está relacionado às tuas obras que tu nos deixaste, que tu nos propõe, em especial o magnetismo. Que possamos, Senhor, estarmos de mente aberta, sermos intuídos, para colocar aqui os melhores esclarecimentos, as melhores palavras, para que todos possamos dar a nossa contribuição humildemente, fraternalmente, buscando o mesmo objetivo, que é ajudar o nosso próximo e principalmente nos ajudarmos também, porque apenas nos amando é que amaremos o próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Tu já disseste, Jesus. Por isso estamos aqui, buscando a nossa cura para poder ajudar o nosso próximo. Envolve a cada um. Assim seja. Assim seja, gratidão pela prece. Então, deixe-me ver. Vou compartilhar aqui. E assim a gente segue. Lembrando que o estudo está sendo gravado, então, por esses dias eu já buscarei disponibilizar o link com a gravação e os slides também, como foi feito aí.
Enfim, o capítulo 1 da obra Magnetismo Espiritual de Michaelos. Michaelos é o pseudônimo, né, do Miguel Timpone. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de alguém para fazer a leitura hoje. Eu vou ficar apenas nos comentários. Quem tiver um pouco descansado aí, Eu posso fazer, Luan, se você eu quiser. agradeço. Pode começar? Pode, fique à vontade. Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Kardec. Então, o livro dá início assim. Primeira página lá do capítulo, ele dá início com essa frase aí extraída do Livro dos Espíritos, e aí em seguida o Michaelos dá início à sua fala. Alguém quer fazer algum comentário em relação a essa questão do Livro dos Espíritos? Quem lembra dessa questão lá? Quando Kardec pergunta aos espíritos algo a respeito dos pensamentos, questão 388. Poxa, não estou assim sem Sobre o encontro de pessoas, se eu não me engano é isso. Quando a gente vai, encontra alguém que a gente estava pensando na pessoa, e de repente a gente se depara, né? Ô fulano, eu estava querendo te ver já há um bom tempo, algo mais ou menos assim. Essa ligação que a gente tem, né, Luan, o tempo todo, os pensamentos eles estão interligados, né? E assim, quase que 90% dos nossos pensamentos não são nossos. Eles estão o tempo todo antenados, né? E a gente precisa ter toda essa percepção, né? Às vezes a gente está sentindo alguma coisa e não se percebe que não é meu, né? É do outro que eu já estou captando, né? Então a gente está mergulhado nesse fluido, né? Nesse fluido magnético, o tempo todo a gente está atraindo e está conectado, Sim, sim. interligados o tempo todo, né? Eu busquei aqui para a gente entender melhor o que o Miguel Timpone trouxe, a questão 388 do Livro dos Espíritos, que é os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? E a resposta dos espíritos é essa aí que a Maria Luísa acabou de ler. O magnetismo ele está bem além do que o que a gente pensa, né? Quando os espíritos dizem que o magnetismo é o piloto desta ciência, sobre o encontro de pessoas que a gente atribui ao acaso. É que a gente fica muito ligado ao magnetismo do ponto de vista da cura. Mas o magnetismo é muito maior do que isso, né? Todas as relações, todos os contatos entre os seres são relações magnéticas. Bem colocado. Então vamos. Deus, o Criador de todas as coisas, se fizesse perfeito o homem, desde o seu nascimento, teria construído um mundo sem trabalho, um mundo absolutamente envolvido, né? Onde nada haveria por descobrir. A existência das criaturas não teria um sentido ou uma finalidade. Um mero capricho
Criador, fazer aparecerem diante do mundo seres que nem sequer se preocupariam em ensinar e transmitir os conhecimentos, pois que todos seriam igualmente envolvidos e sábios. Quando eu li lá, tá evolvidos, né, do livro. Aí eu fiquei assim, será não seria evoluído? Mas é evolvido mesmo, que aí tem o mesmo significado de evolução. Aí, no caso, é evolvidos. No caso, evoluídos. Essa é a fala do Miguel Timpone já, né? Vamos ver. Lembrando que o estudo é aberto, alguém querendo fazer algum comentário, fica à vontade. Ou complementar também. Mas assim não acontece. Na obra de Deus não é conhecida a palavra paradoxo. Ao revés, tudo obedece às leis e a princípios inflexíveis. Tudo obedece a leis e a princípios inflexíveis. Ao homem compete o estudo dessas leis e desses princípios, como tarefa primária para ascender à escala infinita da absoluta perfeição. E nessa trajetória luminosa, embora árdua, quanto maior a ascensão, tanto mais profunda será a compreensão dos ainda misteriosos desígnios do alto, e tanto mais nítida a contemplação da beleza e da harmonia da obra divina. Aqui tem muito a ver com a lei do trabalho, né? Que é uma das leis divinas, né? A lei do trabalho. Então, para a gente evoluir, a gente precisa buscar, a gente precisa, né? Não vem simplesmente, como diz, cair do céu, né? A gente tem que se esforçar para evoluir, para buscar ter essa trajetória aí luminosa, árdua, né? Eu gostaria de complementar, contribuir. Boa noite. E a lei do trabalho, o trabalho existe, por isso que ele fala também no Evangelho do amor ao trabalho. Ele existe para o exercício da inteligência. Então, como a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais são a bagagem do espírito, dos espíritos, então, sem o trabalho, sem a dedicação à ciência, à pesquisa, então, e o trabalho de um modo geral, aí não há evolução e não há o exercício da inteligência. Então, é fundamental pensar no trabalho como fruto da inteligência humana, e não um sacrifício, entende? Então, quando o trabalho é colocado simplesmente como sacrifício, ele prejudica muito a nossa evolução. Muito bom. E é isso. Nada, não tem nada pronto e nada é fácil também, né? É um lembrete muito bom esse que ela fez. Realmente não encarar como sacrifício, mas encarar como um processo nosso de aprimoramento, não só individual, como da humanidade em si. E essa parte que está falando aqui tem tudo a ver com essa partezinha da questão 388, quando os espíritos dizem, o magnetismo, mais tarde vocês vão compreender melhor. Então, não só o magnetismo, como mais tarde, quando tiver já o nosso aprimoramento, quando nós estivermos com um nível de compreensão muito maior, tudo isso, né? Essas dúvidas todas que a gente tem, e dúvidas que a gente ainda nem tem, né? Elas vão ser sanadas. Por enquanto, ainda não. Por enquanto, cabe
o trabalho mesmo, como E é, vocês e mesmos é, e é disseram. tão profundo, que sem amor pela vida, sem amor pelo trabalho, a gente para, a gente tem a impressão que para, que não caminha para a evolução. Uhum. Então, assim, você já a alegria da criança, por exemplo, quando ela descobre que sabe ler, Uhum. é fantástica, é conquista. Então, a gente tem que ver, olhar para a vida, sempre olhando com amor, com dedicação. Por isso que é importante as nossas escolhas, no sentido de escolher aquilo que a gente gosta. E, na realidade, outro dia eu fiz um curso sobre de teatros e comprei um livro. E a professora falava o seguinte, que a única opção que a gente tem na vida é amar. Amar. Ou seja, tudo que você faz, deve fazer por amor a você mesmo, por amor ao outro, à humanidade. E é isso que os espíritos responderam. Seres pensantes. Nós somos seres pensantes. Simples assim. Muito bom. Vamos avançar só mais um pouquinho aqui para a gente ir entendendo mais ainda aqui, além de raciocínio do Michaelis. A humanidade está positivamente situada no início da escala, acertando ainda os seus passos tateantes e inseguros. Incipiente é a sua ciência, acanhados são os seus recursos e métodos de observação e análise. Para vencer a rotina, há mister de poderosa concentração de energia, porque o pouco que se conhece forma a inércia dos preconceitos, uma imensa barragem ao livre curso do pensamento e das novas ideias. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Aqui, a abertura, você está sempre aberta ao conhecimento. Você nunca querer conceituar nada. O que a gente mais vê é esses conceitos já, é o tal do preconceito, né? Esses conceitos já pré-formados aí. Uhum. Então, e isso entrava bastante em toda e qualquer ciência, né? As reflexões aqui do Michael são bem interessantes. E o que ele traz é interessante, essa questão da... Cadê? Incipiente é a sua ciência, acanhados são seus recursos e métodos de observação e análise. Por mais que se tenha avançado, comparado ao que a gente precisa observar em relação ao mundo espiritual e ao mundo dos fluidos em si, ainda... Essa concentração aí de energia, quando ele coloca, eu estou entendendo assim, que para vencer essas dificuldades todas, a necessidade de nos concentrarmos em energia, quer dizer, esforço, né? Para romper essas barreiras, né, do preconceito. É assim que eu estou entendendo. E nos traz essa inércia, né? O preconceito nos traz a inércia. E ele reforça aqui, ó. Ele reforça, depois da palavra preconceito, ele reforça uma imensa barragem ao livre curso do pensamento e das novas ideias. Isso. O que é que o preconceito traz? Traz isso, traz você fica parado só acumulando conceitos numa rotina e não deixa o pensamento criativo acontecer e não é aberta a novas ideias. Isso serve de ótima reflexão para todos nós, né? Que independente de espiritismo, isso é inato no ser humano, né, ainda. Então, às vezes, nós não temos preconceitos com algumas questões, com algumas informações, e temos com outras. Isso vale para a gente.
Eu estava agora me lembrando que há uns anos atrás, um físico, que é físico brasileiro, apesar de ele não viver aqui, chamado Marcelo Gleiser, ele ganhou um prêmio de espiritualidade, dado às pessoas, né, dentro dessa ótica. E, assim, muita gente achou estranho porque ele é materialista. Como é que uma pessoa que é materialista ganha um prêmio de espiritualidade? Né? Mas é a visão que ele tem do universo, ele é físico. Então, ele disse que ele é materialista, mas ele não tem resposta para as coisas. E o fato dele não ter resposta também não faz com que ele pare. Ele está sempre procurando descobrir. Né? Então, eu acho que é essa a visão que a gente tem, não parar. É tentar sempre avançar, sempre conhecer. Determinada coisa eu não compreendo, eu acho que não é aquilo, mas eu não me fecho. Porque quando eu me fecho, aí sim, é a travada que a gente dá. Então, mesmo que eu não entenda e que eu não concordo muito com aquilo, mas a gente tem que buscar, aprofundar, tentar entender o ponto de vista do outro, porque muitas vezes o ponto de vista do outro vai dar uma resposta que a gente precisa. Né? Sim, sim. E a questão do cientista, Uhum. muitas vezes não é que ele seja materialista. A questão maior que eu vejo é porque a ciência não pode antecipar as respostas. Então, o cientista ele é um pesquisador. Se ele está pesquisando sobre algo que ele não conhece, ele não pode antecipar, senão ele tá influenciando na resposta, e aquela resposta não é uma pesquisa, não é uma coisa que ele partiu de fatos e partiu de dados e trabalhou esses dados e chegou a uma resposta, como foi o caso de Allan Kardec. Porque senão fica a coisa tendenciosa, né? Sim, ele não pode antecipar a resposta, senão ele não é cientista. Exato. Entendeu? E no caso de Allan Kardec mesmo, às vezes as pessoas perguntam, e o Espiritismo é uma ciência? Eu digo, nasceu ciência. E veja como nasceu o Espiritismo. Allan Kardec, que vinha do magnetismo e pesquisava com o sonambulismo e já sabia coisas, e é tanto que ele no catálogo racional que ele editou no mesmo ano que ele desencarnou, ele editou o catálogo racional para se formar uma biblioteca espírita. Esse catálogo ele incluiu muitas obras dos clássicos, né? Inclusive do Cainé, que tem aquela esqueci o nome, mas sei que fica da vida futura, arcanos da vida futura, ou alguma coisa assim, revelados, é de Cainé. Então, esse povo aí, esse Cainé, por exemplo, ele já sabia da existência do mundo espiritual através do sonambulismo. Kardec também, como a gente sabe, né? Então, quando ele saiu da pesquisa do magnetismo, que ele descobre, que ele vai atrás do fenômeno mediúnico, e está lá na segunda parte, no livro Obras Póstumas, eu chamo de segunda parte, não sei se é a segunda parte, mas ele diz, minhas primeiras experiências com o espiritismo. Então ele mostra que os amigos dele, e que eram amigos que eram magnetizadores, o convidaram para ver esses fenômenos, e ele não acreditou, disse que o magnetismo podia explicar isso. E depois um outro que era mais, ele diz assim, em outras palavras, que pisava mais no chão, não era tão assim, de uma certa forma, ele dá umas palavras lá, mas vamos deixar, porque eu esqueci essa palavra. Aí o segundo, aí o convenceu de ir ver o fenômeno, e ele encontrou aí, onde ele começa, e mostrando que ele era magnetizador e que ele vivia nesse meio. Ele disse, encontrei com a senhora Roger
e o seu magnetizador, se não me engano era o senhor Patier, alguma coisa assim. E me convidaram para os saraus da senhora Madame, da Madame de Pleine-Maison. E eu aceitei. E lá, chegando, eu vi que ali tinham coisas que tinham algum fundamento, vamos dizer, coisas que eu já buscava desde os meus 15, 16 anos. Dali ele conheceu a família Baudin, ali no sarau da senhora Madame Pleine-Maison, que o convidou também, devido ao interesse dele, o jeito que todos nós já sabemos como foi que ele enfrentou essa questão. E aí ele conheceu a família Baudin e foi pesquisar, ficou participando das reuniões da família Baudin. Então, já aí, ele começa do fenômeno obtendo resultados, obtendo respostas, como diz, criando um banco de dados, que é hoje que se fala, né, nessa questão de pesquisa, você cria dados e você vai armazenando. Então, criando um banco de dados, e depois ele passa a ser convidado pela família Rostam, que tem a senhorita Jafé, que foi a principal médium que revisou o Livro dos Espíritos com ele, por indicação do mentor espiritual. E aí ele passa para as duas casas. E aí ele segue ele tem 2 laboratórios de pesquisa, e ele começa formando o seu banco de dados e tratando esse banco de dados. Mas ele adiante, ele vai e diz que ele recebia informações de mais de 1000 centros espalhados no mundo. Então, veja, e aí ele enriquecendo os resultados que ele encontrava, o seu banco de dados, formando uma série de dados onde ele fez tratamento dessa série. Quando ele viu que aquilo dava um livro, e combinando com os espíritos, o espírito de verdade e a equipe, eles disseram que ele fizesse essa revisão para editar o Livro dos Espíritos, fizesse essa revisão em determinadas horas, em determinadas reuniões, e utilizando a médium, justamente a filha dos Rostam, que era a senhorita Jafé. Por quê? Por causa da curiosidade, para que as coisas não vazassem e saíssem para que deformasse a obra antes do nascedouro. Mas ele disse, esse aconselhamento da equipe de espíritos não me agradou. E eu, principalmente nas questões mais tinhosas, eu fiz passar por mais de 10 médiuns. Imagine, ele já estava com a obra pronta. Só para revisão, ele passou nas questões mais tinhosas por mais de 10 médiuns, apesar do aconselhamento que seria pela médium Jafé, pela questão do sigilo. Né? Pela questão do sigilo. Mas olha aí o comportamento. Foi toda uma pesquisa científica e um tratamento de dados que, depois desse tratamento de dados, resultou resultou na obra, que é o Livro dos Espíritos, e ele vem, no Livro dos Médiuns, colocar como se aceitar as informações dos Espíritos, que ele diz que utilizando médiuns, vários médiuns, num espaço distribuídos de uma forma que esses médiuns não se conhecessem, e, na forma que ele diz, seria que os pontos de pesquisa constituiriam um espaço amostral estatisticamente representativo. É isso que ele não diz nessas palavras, mas a tradução minha é essa. E que esses médios, o espaço amostral já é estatisticamente representativo, e os médios seriam ferramentas não viciadas na pesquisa. Como ferramentas não viciadas? Ferramentas que não conhecesse antecipadamente do assunto, da questão. E naquela época, o que era que acontecia? Naquela época, acontecia que o pensamento dominante era o pensamento do catolicismo nessa área. Então, os médios não conheciam esse ambiente e essas
essas informações que vieram se ser dadas pelos espíritos. Então, mostra o quê? Que Allan Kardec, e ele diz, eu nunca fiz conclusões antecipadas, precipitadas. Partindo partindo dos resultados, eu encaminhei de uma forma que refletida dentro do método científico, né? E depois da conclusão é que ele passava a aceitar aquela resposta. Então, foi todo um método científico. Então, Allan Kardec nunca, ele mesmo declara lá, que ele nunca antecipou a conclusão dele. Então, o cientista, mesmo que Allan Kardec, naquela época, e Allan Kardec era Pessoal, católico. vamos cuidar só de não estender muito. Tá, eu vou terminar aqui agora. Então, ele sendo de família católica e estudou no colégio protestante, ele não usou aquele conhecimento, pelo contrário, ele usou o conhecimento científico. Então, o que é que nós estávamos dizendo? Que o cientista, como foi falado aí desse menino Marcelo, eu já até li o livro dele. O cientista, ele não pode antecipar o resultado da sua pesquisa, senão não é pesquisa científica, é simplesmente um achismo, né? E uma coisa desse tipo. Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Mas Kardec realmente é um exemplo, né, para nós espíritas, em todos os sentidos. Por isso, todos os precursores de movimento de renovação científica, filosófica ou religiosa experimentaram e amargaram dissabores e decepções de toda a ordem. Dir-se-ia que os homens opõem obstáculos ao descobrimento das próprias verdades indispensáveis ao seu progresso e à sua felicidade. Há um amor próprio coletivo, como há um orgulho de casta, uma vaidade científica, um preconceito filosófico e uma intolerância religiosa. O transbordamento violento das paixões é o apanágio da exaltação de inferiores sentimentos e principalmente do egoísmo. Abertos a comentários aí esse trecho. Olha, essa daí foi demais. Ela veio exatamente, que inclusive é um assunto que está se falando na atualidade. A gente tem que reconhecer que nós assim, se a gente for olhar, a gente percebe que há um atraso moral tão grande nesse sentido e cultural, que quando você fala preconceito, quando fala egoísmo, tudo nasce do egoísmo, porque o universo ele é coletivo. A gente existe por conta desse amor coletivo, por conta desse amor criativo, desse pensamento científico, físico que existe no universo, que tudo concorre para acontecer sempre para o bem de todos. Nós fazemos o sentido contrário quando a gente se detém. Por exemplo, o conhecimento científico, ele nasce das experiências naturais e empíricas. Como é que você vai pesquisar sem perguntar a alguém? Por exemplo, como é que você vai saber de agricultura se você não conhece nem o agricultor? O estudante em agronomia só vai ficar na teoria? Então, assim, a prática nasce, a teoria nasce da prática. O que é que a gente está fazendo? A gente está estudando a teoria que alguém já pesquisou na prática, correto? Então, assim, e aí a gente tem que ser humilde o suficiente para entender essa alma coletiva. Por isso que existe tanta miséria, porque a gente não entendeu ainda, certo? Um país como o nosso, por exemplo, não era para cometer crime de racismo, não era para cometer crime de discriminação, de preconceito, não era para machucar tanta gente no trânsito, tanta falta de educação. Então, quer dizer, a gente tem que assumir
realmente nosso dever enquanto servidores do universo, servidores do coletivo, entendeu? Então, quando falou em coletivo, eu me lembrei do livro de Leon Denis, que fala sobre espiritismo e socialismo. Então, assim, a gente não pode esquecer essa alma coletiva. É isso. Essa fala do Miguel Timpone, ela é muito rica, e a gente percebe isso hoje quando defendemos o magnetismo, né? A gente busca desenvolver esse magnetismo dentro da doutrina espírita, e alguns encontram resistências e obstáculos maiores do que outros, né? E esses obstáculos sempre foram encontrados, como diz aqui o Miguel Timpone. Essa fala dele aqui mesmo é: disse-ia que os homens opõem obstáculos ao descobrimento das próprias verdades indispensáveis ao seu progresso e à sua felicidade. E se a gente for olhar a história da humanidade, a gente vai observar, a gente vai perceber isso, né? O Miguel Timpone, ele traz uma nota que eu não coloquei aqui, eu esqueci de colocar aqui a página, só no final aqui do texto que eu coloco as páginas que estão aí no início, né, do primeiro capítulo, onde ele traz como exemplo aquele homem que trouxe a questão da circulação sanguínea. Ele trouxe para a humanidade essa informação, né, de que existe uma circulação do sangue e assim por diante. Falou de Galileu Galilei, aí o Miguel Timpone, perdão, o Michaelis, ele cita alguns nomes na história da humanidade que enfrentaram aí esses obstáculos. E a humanidade parece que é assim mesmo, né? Aparece, ou seja, Deus permite vir algo de bom para a gente, para amenizar as nossas aflições, os nossos sofrimentos, em todos os sentidos, traz esclarecimento, envia alguém aí para nos auxiliar, um espírito bem à frente do tempo, do nosso tempo, para nos auxiliar. O que é que a gente faz, a humanidade? Dá um pontapé, né? Dá um chute, não quer informação, não se agrada, não lhe agradou. Aí, 200 anos depois, de caso passado, a informação veio lá no século XV, lá no século XX, é que começam a resgatar aquilo que foi apresentado 5 séculos antes, cinco séculos passados. Não é curioso isso? Então, a humanidade Olha, é muito disso. pois é, e o egoísmo está exatamente aí. A ciência não está a serviço de todos, não está a serviço da humanidade, está a serviço de alguns, e ainda é controlado, porque pelos aqueles que têm relação de poder, como é a questão do conhecimento. Nem todo mundo tinha acesso à escola. Até hoje, as escolas e a ciência não têm a qualidade que devia ter, porque ela está a serviço do progresso. Por exemplo, eu dou um exemplo bem simples. A medicina é importante, mas ela cuida mais da doença do que do ser humano. Trata os sintomas, né? Por isso que eles não acreditam no magnetismo. Por isso que as pessoas se acham no direito e no dever de dizer que o magnetismo não ajuda. Por quê? Por conta disso, porque ele não, como é que se diz? Eles querem comprovação científica. E é uma coisa natural da vida humana, do espírito. Está aí, ele está à disposição. É como as ervas medicinais. Os grandes laboratórios exploram as ervas medicinais e dão droga para as pessoas. É isso. Esses que querem a comprovação científica e se comportam dessa forma, na verdade, o que é que eles fazem? Eles não pesquisam. Como é que eles querem comprovação científica sem pesquisar? Porque aí é uma área de pesquisa, o magnetismo, todos os fenômenos hoje são fenômenos psicoespirituais, eles já têm uma linha de pesquisa, né? E tem universidades aí, como a de Campinas, né, e outras, que já pesquisam, né? Então, quando a pessoa quer uma resposta sem pesquisar, aí não é um comportamento científico, é uma pessoa que se vê, sei lá, de uma certa forma, é aquela história do ego inflado, né? Do ego inflado. Então, aí
a pesquisa está aí. Quando a pessoa se coloca, vai atrás. Pode ser que chegue à frente se realmente for persistente, pode chegar justamente à resposta como os magnetizadores chegaram, como Kardec chegou, e que muitos que pesquisam acham. Hoje tem muita gente aí pesquisando. Tem um psiquiatra mesmo na universidade, que ele é doutor nessa área, e ele pesquisa, ele é espírita e pesquisa por linhas científicas, e ele tem pesquisas com um número muito grande. Ele fala que fez uma pesquisa com 600 psiquiatras sobre essas questões dos fenômenos que são psíquicos, né? Fenômenos psíquicos que Sim. então diz respeito à alma. E ele chegou a conclusões muito pegando de tantos, dos 600, tantos tinha determinado comportamento, tanto tinha outro tipo de comportamento, e chegou a resultados. E Kardec diz o seguinte: quando alguém fala de uma coisa que não conhece, né, é o que está fazendo tem uma palavra muito exata para isso, mas Leviano. sim, justamente é uma leviandade. Está fazendo leviandade. Então, Exatamente, muita exatamente. gente se comporta assim. E muitas vezes essas pessoas não são cientistas. Essas pessoas não são cientistas, né? O Mas, magnetismo, o magnetismo é uma ciência e o espiritismo também, só que aí eu estou falando aqui, que eu disse, por exemplo, a ciência de um modo geral, é tanto que essa frase que Luan leu, que os homens opõem obstáculos ao descobrimento das próprias verdades indispensáveis ao progresso e à sua felicidade. Nós mesmos é quem ainda estamos sem condição de admitir essas verdades. E eu digo ainda mais, e por conta do egoísmo, isso é por conta do egoísmo. Tem que ter o nome de alguém, alguém tem que aparecer, enquanto às vezes pessoas precisam de ser assistida, ser, ser curada, ser ajudada, socorrida, e eles escondem as verdades que vêm em benefício de nós mesmos. E quando fala magnetismo, está falando de nós mesmos. Nós somos os espíritos, nós é quem recebemos o fluido cósmico universal, e aí, com a condição humana, essa obra divina, que é o ser humano, é a obra mais perfeita da criação, aí a gente tem esse poder, ou, aliás, essa capacidade, e não conhecemos profundamente. essas reflexões são muito interessantes e ricas e importantes, né, para a gente, apesar de que estamos aí no século XXI, mas ainda são bem atuais, a gente vivencia isso constantemente, né? Esses dias eu vi uma informação de que o Copérnico, Copérnico foi um grande nome da Igreja Católica, eu acho que na época de Descartes, acho que século XVII, se eu não me engano, que ele foi quem descobriu que a Terra não era o centro do universo e que a Terra girava em torno do Sol, mas ele guardou isso com medo da Inquisição, com medo dos grandões da Igreja Católica. Aí, no seu leito de morte, foi que ele divulgou o que ele tinha descobrido com seus estudos, com suas teorias. Ele já vinha guardado isso, acho que há 20 anos, segundo a história, né? Há mais de 20 anos. De 10 a 30 anos, eu não me lembro bem agora o tempo exato, mas de 10 a 30 anos ele vinha com essas informações já tudo escrita, tudo bem formuladinho. E aí, quando ele descobriu que ele iria desencarnar a qualquer dia ali dentro daquela semana, já no seu leito de morte, aí foi que ele chutou o pau da barraca. Mas ainda Acredito, dizendo que não tinha certeza, né? Olha, isso é apenas uma teoria, ele com medo, mas ele tinha certeza. Foi o que foi. acredito que ele autorizou a um discípulo dele que divulgasse, porque ele estava no leito de morte, justamente o que você está dizendo. Aí ele autorizou a um discípulo dele que divulgasse. Verdade.
E aí, como ele já estava para morrer mesmo, então não tinha mais o, né? A igreja não tinha. E aí foi uma desconstrução tremenda para o psiquismo de muitos, né? Naquela época. Poxa, como assim a Terra não é mais o centro do universo? Como assim a Terra que gira em torno do Sol? E aí foi um Deus nos acuda, né? E daí nasce a, a, as linhas de pensamento de Descartes, né? Que Descartes já começou a ser o Descartes que a gente conhece hoje através das obras do Copérnico, né? Mas é isso, a humanidade tem, infelizmente, tem esse entrave, né? Em aceitar, em abrir a mente, em abraçar o que é bom para si. Se eu trago algo que não seja verdadeiro, é facilmente abraçado. Mas quando eu trago algo que é lógico, que é verdadeiro, dificilmente é abraçado. Isso acontece no dia a dia com qualquer pessoa, né? Então, precisamos abrir os olhos. Vamos lá, vamos continuar um pouquinho aqui a leitura, daqui a pouco a gente vai surgindo mais reflexões aqui para a gente. São esses os grandes inimigos que nos espreitam a cada passo, que nos tolhem a liberdade de pensar bem e alto, e que emperram o triunfo de todo ideal de progresso, conforme o atesta a própria história da humanidade. O título do nosso trabalho, Magnetismo Espiritual, define por si mesmo a complexidade da matéria de que trataremos em uma série de estudos. Esboçava Kardec uma nova obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, quando lhe chegou a ordem partida. A ordem de partida. Acho que eu A ordem de partida. acabei engolindo aí o D e o E, né? Ficou ordem É a ordem de partida. Nossa, imagine aí, rapaz, uma obra trazida pelo próprio Kardec, hein? Somente assim ponto, né? Pontual em relação a voltada somente ao magnetismo e ao espiritismo, né? Como diz o Michaelis, né? As relações íntimas entre, ou seja, as relações entre o magnetismo e o espiritismo. O pouco que a gente já tem, que é um pouco que não é tão pouco assim dentro da doutrina, dentro das obras da doutrina espírita, sobre magnetismo e espiritismo que Kardec trouxe, a gente, né, já fica assim, poxa, quanta informação rica. Talvez a gente não estivesse se batendo tanto, né, Luan, para entender o magnetismo, se tivesse a obra de Kardec. Uma obra ali, né, magnetismo e espiritismo, né, somente aquela obra. Mas é isso aí, rapaz. Eu acho que se ele Quantas desencarnar, reencarnações para a gente estudar, chegar e estar estudando agora o magnetismo e o espiritismo, hein? Imagina, para a gente aceitar. relações entre magnetismo e espiritismo é o que ainda custam muito a entender dentro da própria doutrina espírita, né? Justamente por isso, porque a pessoa não quer, não gosta, ele não, né, não, ou seja, opiniões pessoais dos grandões, de pessoas que estão à frente na diretoria das casas espíritas. Esse assunto não lhes agrada, então eles buscam colocar um pano por cima, buscam dar um jeito de entravar. Pode estar acontecendo uma influência muito sutil e espiritual para tentar entravar a marcha do magnetismo dentro da doutrina espírita? Pode estar acontecendo. Quando Kardec diz que todo mundo é mais ou menos médium, porque todo mundo sofre uma influência que seja dos espíritos, então pode estar acontecendo isso. Somos influenciados sem perceber, né? Como Kardec diz, de ordinário, muitas das vezes são os espíritos que vos conduzem, que vos guiam. Então pode estar acontecendo isso. A pessoa tem aquele preconceito já tem aquela brasinha, né, para a espiritualidade vir assoprar porque os espíritos utilizam-se do que já encontram na gente, né? Preciso deixar isso bem claro. Eles encontram a disposição no encarnado. Quando eles encontram aquela disposição no encarnado, seja uma disposição boa ou não, então se o espírito for um espírito bom, ele vai investir naquela disposição boa do encarnado. Se não for um espírito bom, ele vai investir naquela má, ou seja, naquela indisposição, naquela má disposição do encarnado ali, né? Vocês entenderam aí o que eu quis dizer. Mas é isso.
E aí é preciso que a gente dê a cara a tapa mesmo em algumas situações para defender o magnetismo. Não é sair por aí discutindo, nem brigando, nem saindo de todo e qualquer centro espírita que não queira saber de magnetismo. Mas não deixar de fazer. Não esperar o aval de alguém que está à frente da casa espírita para dar início ao estudo ou à prática. Se não nos permite aplicar o magnetismo dentro da casa espírita e estudar, podemos aplicar e estudar fora da casa espírita, não há problema algum. Então, não precisamos esperar o aval de alguém para que a gente comece a estudar e exercitar. Vamos ver. Antes de dar início a essa leitura, isso aqui é um trecho de um magnetizador clássico. Quer dizer, perdão, eu não sei se é um magnetizador clássico, é o Rostang. Acho que o Einar, o José Barreto e o Júnior conhecem bem o Rostang. Eu conheço pouco sobre a história do magnetismo, então o Rostang ainda não tenho conhecimento dele, mas já ouvi falar sobre ele. Esse trecho que vai ser lido aqui agora é um trecho que o Michaelis extraiu de uma obra do Rostang. Tudo é atração magnética no universo. Essa grande lei que rege todas as coisas. Quando o homem tiver os olhos bastante abertos para aprender toda a extensão dessa lei, o mundo lhe estará submetido, visto que ele poderá dirigir a ação material daquela força. Mas, para lá chegar, ser-lhe-á necessário um estudo longo, aprofundado das causas e, sobretudo, muito respeito e amor àquele que lhe confiou tão grande meio de ação. Quando, sob os auspícios desse respeito e desse amor, ele, todo humilde e desinteresse, houver conquistado, pelo estudo e pelo trabalho, o conhecimento de todos os fluidos, das suas naturezas diversas, de suas propriedades e efeitos, das diferentes combinações e transformações de que são passíveis, possuirá o segredo da vida universal e da formação de todos os seres, em todos os reinos, sob a dupla ação espírita e magnética, pela vontade de Deus e segundo leis naturais e imutáveis. Então, o Michaelis não diz qual é a obra, apenas coloca lá no livro, né, Rostang, volume 1 tal. Se o Einar ou o Júnior quiser falar algo a respeito do Rostang, fique à vontade até para a gente conhecer um pouco sobre ele. Olha, eu conheço pouco, porque Rostang ele é conhecido na doutrina espírita pelos evangelhos que ele publicou, né? Sim. São os evangelhos que são... tem os evangelhos que são apócrifos, né? Eu acho que a palavra é essa. Einar, perdão. Agora que você falou, é porque eu não coloquei. Antes disso, o Michaelis coloca lá mesmo, os 4 evangelhos, o título da obra. Não sei se é o título de uma obra ou se ele extraiu de uma dessas obras. Está no livro, pode continuar aí, né? Sim, então o que eu conheço de Rostang é justamente que ele é citado pelos evangelhos, que eles não são evangelhos canônicos, aqueles que têm uma coincidência. Eles são evangelhos apócrifos. Então, esses evangelhos não foram colocados pelas religiões, né, pela Igreja Católica, que dominou muito o mundo, etc., não aceitou esses evangelhos porque ele apenas, a Igreja Católica aceitou os evangelhos que se chama de canônicos, eles confirmam uns aos outros. E os apócrifos não têm essa confirmação. Então, eu não tenho muito conhecimento também sobre o Rostang, mas, assim, esses 4 evangelhos ele recebe via uma médium. E a Federação Espírita Brasileira ela aceitou esses evangelhos. Só que existem alguns espíritas, né, estudiosos,
que bateram muito de frente com as informações, diz que tem muita informação errada, então há uma briga tremenda por conta dessa história desses 4 evangelhos. Assim, eu não tenho um conhecimento muito grande, agora até que está mais calmo, até porque a FEB não está mais, digamos, ou pelo menos está dizendo que não está tão mais vinculada a esses 4 evangelhos no Rustem, que ajuda também naquela visão mais igrejeira da FEB. Né? Então, a FEB no momento, está procurando se afastar dessa linha. Mas, assim, nos anos 70, nos anos 80, isso era uma briga desgraçada dentro do movimento espírita com relação ao Rustem. Agora, sim, o fato de ter informações, e que podem, inclusive, ser erradas, eu nunca li, né? Uhum. Mas são informações que podem ser erradas, não vai dizer que tudo que tenha sido dito esteja errado. Né? Tem coisas que podem estar erradas e aí está o pessoal que é especialista para fazer esse tipo de análise. Eu sei que é uma confusão danada, mas grande mesmo. É como diz o Cosme Massa, né? Ler um livro é como catar feijões. Então, né? Então, assim, eu sei que foi uma briga, mas é briga mesmo, de rompimentos, de algumas federações, de casas espíritas, por conta dessa confusão da FEB e de Rustem. Mas, assim, agora tá mais calmo. parece que teve uma turma, uma época aí também que queria tipo assim, seguir somente Rostang, né? O que você fazia, tá? Exatamente. Kardec, Deus o livre, e Rostang é com nós. Tinha mais ou menos Pois é. isso, né? Exatamente. Aí é uma confusão danada, e botam o corpo fluídico de Jesus no meio. Tem defendia que Jesus ele não tinha corpo físico, ele tinha um corpo fluídico, e que as pessoas pensavam, né? Olhavam e imaginavam que era um corpo físico. Aí vão dizer, bom, então tudo que ele passou seria uma mentira, e aí tome confusão, né? Rapaz, é complicado mesmo, porque se ele encarnou, né? Ele não reencarnou, ele encarnou no planeta Terra. Se ele encarnou no corpo físico, teve a sua aquele espírito lá, né, a Maria, para recebê-la como, né, tal, e a pessoa dizer que não teve um corpo físico é um pouco complicado É mesmo. complicado, né? Então, assim, até mesmo porque o próprio Micaelos antes ele fala, né? Existem as leis divinas, e essas leis não são derrogadas, né? Então, Sim, assim, ele viria aqui de uma maneira completamente diferente de todo o resto da humanidade. Então, mas eu sei que é muita confusão. e pode Quem ter certeza quiser, que na época muitas pessoas abraçaram sem analisar essas informações, né? exatamente. A ponto de defenderem, de seguirem mesmo assim ao pé da letra o que ele trazia, Exato. né? Sem, É o sem que, maiores é, análises, sem nada. é o que a gente viu nessas falas aí do Micaelos, né? Uhum. A humanidade tem disso. Então, o que não tem tanto sentido assim, já é abraçado, já é defendido, já é divulgado, já é acrescentado. E o que é de lógico, de real, de verdadeiro, não. Coloca de lado, aí as futuras gerações, lá depois de 3, 4, 5, 6 séculos, é que vão começar a resgatar, infelizmente. E é uma confusão danada, sobra até para o Bezerra de Menezes, porque o Bezerra de Menezes era rustenista, e aí tem gente que fica como se fosse assim, denegrir por causa disso. Gente, também tem que entender, era uma época, não se tinha o nível de informações que a gente tem hoje, é uma série de coisas que não dá para ir tão a ferro e fogo. É analisar o que tem sustentação, tudo bem, eu fico, se não tiver, passa adiante.
Então, foi preparado apenas esses slides do capítulo 1, até porque o capítulo 1 são poucas páginas, É pequeno. mas volto a repetir que serão apenas alguns trechos de cada capítulo aí que serão abordados. Toda semana teremos um capítulo, a não ser que algum capítulo seja bem extenso e a depender das informações a gente faz no máximo 3 encontros aí com o capítulo, para a gente não perder as ricas informações. Ademais é isso, gente. Então, essas reflexões hoje aqui levantadas são de grande importância, né? Não é tão fácil assim, principalmente quando já temos um pensamento formado, já temos algo bem enraizado, concretizado em nós, para que a gente possa se despir, se desvencilhar dos preconceitos, não é tão fácil. A pessoa já vem com aquilo formado há 20, 30 anos, pensando daquele jeito, e aí, quando se depara com algumas informações que são as informações, vamos dizer assim, corretas, aí dá um, dá um tilt na mente da pessoa, né? É mais fácil dizer não e dar as costas do que parar para pensar, analisar e reconhecer e recomeçar. É mais fácil do que dizer, poxa, eu estava errado mesmo. O que eu pensava não era bem como eu pensava. Vou começar a aprender a partir de agora. Então, o orgulho fala mais alto também, muitas vezes, né? A pessoa não quer reconhecer que estava caminhando por um caminho não tão legal assim, ou não tão bem informativo. Jacob apanhou muito, né? A gente sabe da história dele. Jacob já não desabafa mais como desabafava há alguns anos atrás, porque ele apanhava tanto que tinha encontros que ele desabafava para valer. E os desabafos dele incomodavam muito. É tanto que ele adquiriu muitos seguidores e muitos, não vou dizer inimigos, mas muitos aí que não gostam dele, né? Até Hoje mesmo em dia. detratores, né? Muitos, muitos, muitos mesmo. E Jacob só vai ser olhado aí com bons olhos por muitos do movimento espírita, acho que daqui a uns 100 anos, né? Jacob desencarnar e vai dizer, olha, teve um magnetizador chamado Jacob Melo, lá do Rio Grande do Norte, no ano tal, que foi o precursor disso, trouxe o magnetismo desse jeito, ele quem resgatou, se não fosse ele, não sei o quê, né? E Jacó só estudou o magnetismo por causa da mãe dele. Eu conheci Dona Dagmar, menino. Dona Dagmar foi presidente da Federação do Rio Espírita do Rio Grande do Norte durante muito tempo. E eu frequentava nos anos 80, 90. E ela era uma pessoa de uma disciplina e ela é exigente, viu? Muito exigente. Você teve a oportunidade de conhecê-la, Luan? Não, não. Então, é uma pessoa muito amável, mas uma pessoa bem disciplinada, sabe? Exigente. E ela foi quem insistiu que ele tinha que estudar, era o compromisso dele. E o Leão é uma colônia espiritual, tem, né? O Leão lá, Espírito Alvorada Nova, é a colônia Alvorada Nova, hospital espiritual, tudo, tem tudo lá, O todo que, complexo. o que eu achei legal lá do Leão é que eles trabalham realmente a moda Kardec, né? Então, para os pacientes que fazem o atendimento magnético, eles têm uma reunião mediúnica voltadas aos pacientes. Não é somente aquele tratamento magnético que a gente conhece. Quando eu tive lá, eu tive a oportunidade de conhecer, né, antes do trabalho magnético, João Francisco reúne a turma, né, os magnetizadores, dentro de uma sala, é feita uma Toda leitura. quarta-feira, antes da gente começar o trabalho. E uma vez por mês, uma reunião mediúnica para consultar a orientação da equipe espiritual de magnetizadores. Isso é muito bom. Então, quando eu tive lá, Uhum. porque eu achava que era somente o tratamento magnético, do jeito que a gente acompanha pelo YouTube ali, né, as Sim, quartas-feiras e pronto. Aí, quando eu tive lá antes da pandemia, foi que eu vim
ver de perto, assim, conhecer o trabalho na íntegra e ver, e dá para a gente entender, inclusive, a eficácia dos trabalhos do Leão, o porquê de tanta eficácia nos trabalhos, né? É. Então, os casos que chegam no Leão são casos complexos, complicados e de resultados, assim, quase que 100% dos casos. E aí, chegando lá, a gente percebe o porquê da eficácia. Eles trabalham aliados com a espiritualidade também. É. Além de estudarem, né, anatomia, fisiologia, Uhum. o magnetismo clássico em si. Então, o estudo é constante, a pesquisa é constante, não tem esse negócio de já estudo, já aplico. Não, já aplico há 20 anos, já li 8, 10, 12 livros. O negócio agora é só fazer, fazer, fazer. Não. O estudo E, deles é constante, velho, no Leão dos magnetizadores. Constante. e a professora, e ela nem professora, ela é dentista e é do Catra. Ela agora está em Brasília, Beth. Beth é quem dava aula sobre fisiologia e anatomia, ela estudava o assunto, passava para a gente, para a equipe, e ela sempre deixava bem claro: olhe, primeiro, existe uma relação entre nós, enquanto espírito, e uma relação, primeiro, perispiritual, a nível de atendimento, com o assistido e o magnetizador. É tanto que aí, no início do estudo desse livro, falou naquela pergunta 388, que eu olhei aqui no Livro dos Espíritos, Uhum. que fala exatamente dessa relação de simpatia, porque existe a relação de bloqueio, de não afinidade entre os espíritos, assim como há entre as pessoas, né? Só há entre as pessoas, por quê? Porque são seres pensantes e você coloca sentimento naquilo que você faz. Então, se você não está bem, você vai passar algo e você está sentindo, não é isso? E a via de comunicabilidade dos espíritos é exatamente a sensibilidade. Então, ela Sim. sempre passava isso para a gente. Dizia assim: olhe, vocês pensem logo. Primeiro, quem é atendido, primeiro problema está no perispírito. O atendimento começa, a assistência começa no perispírito, tá? Para poder chegar os efeitos, atingir o corpo. Muito bom. Pessoal, vamos encerrar por conta do horário, que já é chegado. Mas é isso Obrigada aí. pela oportunidade, viu? Um abração, Maria. Então é isso. Vamos só fazer a nossa prece de encerramento para que eu possa fechar aqui a gravação e a gente fechar aqui a reunião. Mas é isso. Nosso encontro de hoje foi bastante proveitoso, ótimas reflexões. Semana que vem, com a permissão de Deus, a companhia desses espíritos amigos aí afins do trabalho, a gente dá continuidade. Deus, Pai amado, gratidão eterna, Senhor, pela vida, pela existência. Gratidão pela força, pela coragem, pela saúde que nos permite. Que a paz, que a força, que a coragem e a saúde possa chegar a todo aquele de que neste momento necessita. Assim seja. Seja uma boa noite, gratidão, boa semana para nós. Tchau, até domingo. Até. Boa noite. Boa noite.